Olá a todos, mais um vídeo no canal. O tema de hoje é as hostes do inferno e a sua legião de adeptos. Uma resposta básica ao Afonso e companhia, e Cia, né? Sem delongas, sem perda de tempo, eu já quero compartilhar a tela. Aí você vai me perguntar, o que eu estou vendo na tela, o que tem a ver com o assunto em si? Eu vou provar para vocês que uma coisa está ligada à outra, pelo simples fato de que as pessoas, elas amam o engano, a ignorância, e a ignorância é a raiz de todos os males. Isso é bíblico, tá? Vamos seguir aqui, a gente vai chegar no entendimento, tá? Para que a gente possa tentar ser breve. Um exemplo é o que? O lastro. O que isso tem a ver com a conversa? Eu vou explicar ponto a ponto. O lastro é como funciona. Tudo que você precisa, né? Lastro é uma espécie de garantia utilizada para dar valor a algo que é apenas uma convenção humana para supostamente dar valor a algo. No caso, o lastro ele é um valor real. Vou dar um exemplo. Nós temos o dólar e temos o real. Por que o dólar vale mais que o real, sendo que esse papel em si ele não tem lastro, nem o dólar nem o real? Vamos seguir aqui, eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu expliquei o que é lastro, né? Lastro é o que seria o valor real das coisas, né? Hoje, e eu já quero ligar, o que acontece? Hoje qualquer herege é recebido por mestre, né? Inclusive o Afonso diz, as pessoas leram Paulo e se desviaram. Eu vou fazer a ligação de tudo isso, tá? A Bíblia relata que pessoas ouviram a Jesus e mesmo assim o crucificaram. A métrica cristã não são os apóstatas, e sim Jesus. Porque, segundo a lógica do Afonso, até Jesus seria um mentiroso, visto que o negaram e o negam até hoje, né? As pessoas são doutrinadas desde sempre, porém o brasileiro tem uma predisposição à aceitação, né? Aí entra a questão do valor, né? Dinheiro, valor é fantasiado, né? Lastro, valor real, tá? O papel é um valor fantasiado e o lastro é um valor real. A falta de lastro, de valor real, também se serve para a Bíblia, tá? Um grande sentido, uma grande influência na Bíblia, a falta de lastro. Aí vocês vão entender logo quando começar a fazer as ligações. Resumindo, lastro, né, é uma espécie de garantia utilizada, ou seja, um valor real, né, utilizado para dar valor a algo que é apenas uma convenção, apenas um simbolismo. Vamos seguir aqui para a gente. Em outras palavras, o dólar não é lastreado em ouro e, portanto, a maioria dos dólares em circulação não tem lastro algum. E o que é jargão comum é chamado de papel de parede, tá? E as economias chamam de moeda fiduciária. Moeda fiduciária: qualquer dinheiro que não seja garantido por uma mercadoria, dinheiro declarado, pessoa, instituição, governo, como curso forçado. O lastro do real será composto, isso aqui é artigo do 2º, tá? Da resolução de número 2082 do Banco Central, que o nosso real será composto das reservas internacionais disponíveis em moeda estrangeira e em ouro, expressa em suas equivalências em dólar dos Estados Unidos. E nós sabemos que o dólar não tem lastro, certo? Vamos lá. E não só o dólar, como o real também não tem lastro, tá? Nem o dólar, nem o real tem lastro. Aonde eu queria chegar é isso aqui. Chevrolet Camaro americano, né, custa 32 mil dólares, enquanto para o Brasil sai 203 mil. Aí muitos dos inteligentes que nós conhecemos no dia de hoje vão dizer que isso é por causa da taxa de câmbio, certo? E do valor do dólar, por aí vai. E essa seria a taxa de câmbio. Pergunto para vocês, se o dólar nem o real tem lastro, por que o dólar vale mais que o real? Convenção de pobreza, de miséria? Tornar-nos miseráveis, sendo que o papel de parede não tem valor? Vou lembrar o que o Dr. Enéas falou, e isso foi que eu tenho certeza que o levou à morte. Que o nosso papel de parede aqui, né, o nosso dinheiro, tivesse lastro no metal que existe somente no Brasil, de 92% a 98% está aqui, não tem em nenhuma outra parte do mundo, e é fundamental para enriquecer o metal, o ferro, em tudo que se imagina, a nossa moeda seria a moeda de maior valor no planeta. Mas as pessoas aceitam hoje, e a escola, as faculdades se tornaram locais de doutrinação. Por quê?
Novamente, vocês podem pesquisar aí. Tanto o real quanto o dólar não tem lastro. Se não tem lastro, não tem valor real. Se não tem valor real, é como eles mesmos chamaram, papel de parede. Não tem lastro, não tem valor real. Por que, que o papel de parede dos Estados Unidos vale mais que o nosso papel de parede aqui? Se nenhum dos dois tem lastros. E sabendo que nós temos riqueza real, lá não tem. Nós temos lastros não utilizam para nos manter na miséria. E por que isso acontece? Porque basicamente nós somos isso aqui, ó. NPC, memes e Wikipédia livre, tá? Pessoas alienadas, pessoas que se recusam a raciocinar, não buscam a verdade e aceitam qualquer tipo de doutrinação. Basicamente isso. Um exemplo, o que nós passamos, sofremos há algum tempo atrás e já estão tentando voltar de novo, né? Colocar uma focinheira, uma fralda na fuça dos alienados. Isso me irrita extremamente, porque é impossível que as pessoas ainda continuem acreditando nisso. Tá? O experimento que se provou não tem nenhum efeito, segundo aquilo que se propunha, né? Mas causou outras coisas que a gente não pode nem falar aqui, e nós sabemos. E sendo forçado, e somente nesse país aqui, porque a maioria dos países rejeitou esse lixo, mas nesse país está sendo forçar principalmente nos nossos pequenos. E as pessoas alienadas continuam aceitando esse tipo de coisa. Vocês entendem que uma coisa tem a ver com outra. Tá? A nossa alienação é gigantesca. As pessoas aceitam qualquer lixo como uma verdade. Vamos seguir aqui, para que a gente possa chegar ao ponto do vídeo. Deixe-me ver se o computador me permite fazê-lo. Um desses exemplos que eu falei do Afonso e companhias, um desses exemplos é: muitas das coisas que satanistas afirmam você nunca vai encontrar na Bíblia. Mas onde vocês vão encontrar? Em contos que são distorções da verdade. Só que relata de uma certa, tem um fundo de verdade, relata uma verdade com uma grande distorção. Um exemplo disso é a família celestial como uma família terrena. Tem marido, mulher e filho. A história de Atarrases, tá? Criação, dilúvio e recriação. Atarrases é um antigo épico acadiano que conta a história da criação do mundo. A história primeva, tá? Deve estar escrito errado aqui. O título vem de seu protagonista, Atarrases ou Atrahasis, e muito devoto ou extremamente sábio, o significado do nome, né? Nesse épico, que liga eventos desde a criação até o dilúvio, vamos ver aqui, o dilúvio sendo retratado aqui, tá? Como disse, o dilúvio é retratado em várias culturas, nações do planeta, certo? É uma verdade, relatam a mesma história, simples assim. Ainda que é manipulada, alterada, é o que Satanás faz, mas relata a mesma história. A história está dividida em 3 tabuletas cuneiforme. Tabuleta 1 é a criação, quando os deuses estavam no caminho dos homens, na criação do cosmos. Os deuses Anu, céu, Enlil, vento e terra, e Enki, ou Ea, água, e dividiram seus domínios. Deixa-me ver se eu consigo aumentar aqui Enlil ordenou aos Digirs, né, ou Igigi, deuses menores, a cultivarem a terra, bem como manter os rios, os canais. Após 40 anos, Girs casaram-se, fizeram uma greve, né? Agente bom e ponderado Enki sugere a criação dos humanos para o trabalho pesado, ou seja, como escravos. Olha como aqui é uma cópia da verdade, porque o homem foi formado do barro, certo? E olha como usam a cultura pagã para dizer que isso é bíblico, mesmo que você não encontre na Bíblia. A deusa mãe Mami cria os humanos moldando estatuetas de argila misturada com a carne e com o sangue de deuses mortos. Geshtu e o custódio da sabedoria. O barro também com o cuspe, né, de outros deuses. Após 10 meses de gestação, nascem os humanos. Vocês entenderam aqui a ligação, né? Do barro saem 7 pares de seres humanos. A tabuleta 2, né, humanos e problema, aí segue. Mas observem, 6.000 anos passaram para... Observem que na verdade é uma cópia da Bíblia. Aí vão dizer que a Bíblia que isso aqui é mais antigo que a Bíblia. Segue essa história, cada um crê no que deseja crer. Não sou eu que vou convencer qualquer coisa que seja, né? As pessoas desejam acreditar na mentira e vão acreditar na mentira, e não tem quem faça elas desistirem disso, tá? Entenda que a maior verdade é aquela mais combatida, tá? No caso, a única verdade é na verdade, a única combatida, porque todo o resto é defendido
e hoje tem ganhado até pauta no governo. Vamos seguir aqui. Antes disso, eu tenho que fazer a ligação da questão, tá? A ligação da verdade é isto aqui. Hoje a gente vai destruir muitas conversas satânicas no dia de hoje. Principalmente desse assonso que serve a Satanás e não entende nada de Bíblia e quer ser um pregador para vender para vocês cursos criados no inferno. Eu realmente, me perdoe, gente, mas eu estou sem paciência com essa raça, porque esgotam nossa mente, esgotam a gente, sabe? Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. 1 Coríntios 15, 51. Esse é o mesmo título usado pelo senhor Assonso para dizer que Paulo é um mentiroso, Paulo está mentindo, que é uma profecia falsa. Eu vou deixar esses vídeos no primeiro comentário fixado, que é uma profecia falsa e que não se cumpriu. Novamente, pessoas que não têm vergonha na cara, elas não se importam de falar qualquer asneira, qualquer besteira, porque sabe que existe idiotas, 400 e poucos mil idiotas inscritos naquele canal, e nós sabemos que a grande maioria amam a mentira e seguirão firme nela, independente de quem o diga e o que venha acontecer em relação a isso. Aqui, ó, esse que eu digo no mistério, né? Nem, do grego, o, não, ou se pergunta direta, que espera uma resposta afirmativa, certo? Nem, ou seja, não, nem todos aqui, o grego é composta por duas palavras, tá? Inclui toda forma derivada, para onde cada, todo, algum, todo, qualquer coisa, coletivamente, tipos, todos consigam, todos que seguiam a Cristo. Então saíram todos de Jerusalém, parará, batizam Jordão, filhinhos, o mundo inteiro. Aqui significa todos. A palavra mundo e todo são usadas de vários sentidos na escritura, e raramente a palavra todo significa todas as pessoas tomadas individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes, alguns judeus, alguns gentios, alguns ricos, alguns pobres, não restringiu sua redenção aos judeus ou gentios, certo? A segunda palavra é essa aqui, é min, de fato, verdade, de verdade, ou seja, ele afirma com verdade. A palavra dormiremos em grego é koimao, fazer dormir, colocar para dormir, metáfora para tranquilizar, aquietar, cair no sono, dormir, morrer, futuro. O verbo está no futuro do indicativo passivo, tá? Acho que ele deve ter fugido da escola, diz que é professor de faculdade, mas deve ter fugido da escola. Futuro do indicativo passivo, primeira pessoa do plural. Vamos ver o que é isto aqui. Futuro do presente do indicativo. O texto está salvo no futuro do indicativo, tá? Futuro, presente, tempo verbal, modo indicativo usado para indicar ação ou algo, fenômeno que ainda não aconteceu, tá? No momento. Você está falando no futuro. Assim como eles mesmos sabem que aquilo ali é uma profecia, ele mesmo falou. Não foi isso que ele falou? Uma profecia. Vamos seguir aqui. Verbo passivo. O verbo de uma oração, uma voz passiva, quando a ação é sofrida pelo sujeito, que não é o mesmo que pratica a ação. Certo? Lembre-se, é uma profecia para o futuro. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Nem todos dormiremos, ele não está falando dele ali. Tá? Ele está fazendo uma profecia para o futuro, que nem todos dormiriam, mas no dado momento eles seriam transformados. Vamos lembrar aqui a palavra aqui, ó. Dormiremos está no verbo futuro do indicativo passivo. Aqueles que sofrerão essa ação no futuro. Então o que acontece aqui? É muito fácil enganar as pessoas que não conhecem o grego, só consegue entender em português, e assim fica fácil você enganar as pessoas. Tá? Porque, como eu falei, as pessoas evitam pesquisar, evitam ir atrás, e para muitos isso aqui não é interessante. As pessoas amam a mentira. E fora os cães, os que praticam a feitiçaria, cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras e todos os que amam a prática da mentira, que amam e praticam a mentira. Não é isso? Vamos entrar agora em outras questões aqui. Hoje nós vamos quebrar muito daquilo que o débil mental satanista falou, já compartilhando aqui.
As pessoas defendem Paulo nesse ponto de vista, dizendo que ele não estava falando que nos dias dele, e sim das pessoas no tempo futuro, provendo o texto que sim, está falando no futuro. A pergunta é, será que essas afirmações de Paulo deveriam ser observadas na forma figurativa ou literal? Aí vem a opinião imunda dele. Irmãos, cada uma das pessoas permanece diante de Deus, condições que Deus chamou a respeito das pessoas virgens, não tendo o mandamento, o Senhor, porém, dou o mandamento, como o homem recebeu misericórdia do Senhor, graça, ser digno confiança, pois a razão do qual a dificuldade presente, convencer os homens, ficar assim como está casado. Aí entra a questão do casamento, e eu quero fazer uma parte aqui para vocês também. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se é esse aqui o texto. O que Paulo está fazendo? Ah, tá. A ignorância é o mal do século, tá? Em várias questões. Deixa eu me achar aqui. A interpretação hostes espirituais, né? Efésios 6, 11 ao 12, revestido de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. São essas hostes satânicas nos dias de hoje. Eu quero achar o tema específico aqui para vocês, se o computador permitir, né? Questão do divórcio no Sermão do Monte. O que o Paulo está fazendo é as mesmas ligações que está aqui, tá? E como ele mesmo defende Mateus, quero ver ele chamar Mateus de mentiroso agora. Mateus 5:20, pois eu vos digo que vossa justiça não exceda dos escribas e fariseus, de modo nenhum trarei nos céus. Este é um fariseu. Aqui mostra onde houve a alteração dita por Jesus, tá? Aquilo que estava na lei e aquilo que Jesus mudou. O próprio Jesus mudou, ele disse que não pode mudar. Porque foi Paulo que mudou, não. O próprio Jesus mudou. Essas estruturas apresentam foi dito assim, certo? Eu, porém, vos digo, ou seja, o que foi dito na lei e Jesus mudou porque ele é Deus, ele tem autoridade para isso. O terceiro desse exemplo é como a justiça do reino se aplica ao divórcio. Mateus, foi dito também que aquele que divorciar por causa da esposa deverá dar carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer um que divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem quer se casar com ela também comete adultério. Vamos lá. Ensino dos fariseus. Mateus, foi dito também aquele que divorciar da sua esposa deverá dar uma carta de divórcio. Os fariseus não viam problema, né, na pessoa se divorciar, desde que que dessem uma carta de divórcio. Eles restringiram o cumprimento da lei à carta de divórcio e tornar a lei fácil de ser cumprida. Vamos ao exemplo da interpretação equivocada da lei em Mateus 19, 7 e 8. Responderam-lhe então: por que mandou Moisés dar carta de divórcio para repudiar? Disse-lhes ele, por causa da dureza dos vossos corações, algumas das leis que vieram para facilitar a vida daquele povo duro, certo? Que é o próprio Jesus falou, mas não foi assim desde o princípio. Resposta do próprio Jesus. Quando a questão apenas de Mateus, os fariseus entendiam o imperativo da lei estava na carta de divórcio, de modo que se cumprisse esse requisito legal, né? E não erravam. Jesus tenta esclarecer que a intenção de Moisés, o registro da lei, era estabelecer um limite legal para o divórcio, evitando sua banalização, que é contrário à vontade de Deus, né? Deuteronômio 24, 1 ao 4. Quando o homem tornar uma mulher se casar com ela e não achar graça aos seus olhos, pode haver coisa vergonhosa, faria de quarto divórcio, parará, você já conhece. Fosse casar outro homem, também despreza, fazendo carta de divórcio. Dá a mão, responde então a causa de divórcio. Homem tornou-se assim por si a mulher, e vier a morrer então o primeiro marido, e aí entra a questão toda, né? É só ler lá. Como dito acima, a pretensão clara do texto do Deuteronômio era proibir que a mulher voltasse ao primeiro marido após ter casado com outro. Tudo isso, na verdade, como eu acabei de falar, é para tentar quebrar a verdade bíblica, trazendo questões e sofismas que anulem as escrituras como um todo. Vamos seguir aqui que tem resposta já teve resposta, tem mais resposta para tudo isso aqui, tá? Se o computador permitir, porque ele não permite. Existem inconsistências no novo mandamento? Ele quer quebrar todo o novo mandamento, não é isso? Sujeitáveis, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor. Quer ao rei que como superior, querer rebater Paulo, porque Paulo manda se sujeitar às ordens dos homens. Mas ele esquece que isso é bíblico e no Velho Testamento. Isso é mandamento do Antigo Testamento. Tá. Depois vamos chegar isso aqui.
E por que devemos sujeitar todas as leis, sejam boas ou sejam ruins? Isso aqui, ó, o que Paulo está fazendo é citar 1 Samuel 8. O povo pede um rei. Rejeitaram a Deus. Quando rejeitaram a Deus, o próprio Deus ordena que se submetam a toda autoridade, quer seja bom ou ruim. Aqui, ó, quando Samuel pôs seus filhos, como o juiz Israel, seu filho mais velho chamava Joel, o mais novo Abiás, eles eram juízes da cidade de Pará, porém seguiram o exemplo do seu pai e guardaram de entrar. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, está ficando velho os seus filhos e não seguem os seus exemplos. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar. E acontece que em outros países, como acontece em outros países, Samuel não gostou do pedido deles e foi orar ao Senhor. Entenda o pedido desse povo. É Deus respondendo: não só você que eles rejeitam a mim como rei. Resposta de Deus. Então Samuel, aí Deus fala: portanto, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. E aqui tem toda a descrição. Mas o povo implorou o aviso de Samuel, mesmo assim ao contrário, e disseram, né? Não adianta, nós queremos um rei. E a partir daí nasceu a sujeição às ordens do rei, sejam boas ou sejam ruins. Aí ele tenta falar aqui, ó, negar que Paulo não está seguindo a lei, que Paulo é um mentiroso. Questionar a causa de Paulo não significa questionar o Messias. Sim, significa sim. Assim toda árvore que não produz bom fruto, árvore que produz mau frutos, com esse teste simples, como risco tão altos, porque você acha que tão poucas pessoas empregam o critério para avaliar os frutos da carta de Paulo. A nossa obrigação também é a Torá. Quando o profeta falar o nome de Senhor Jesus, essa palavra não se cumprir e não suceder essa palavra, não falou. Aí entra a questão sobre nem todos morreremos, mas seremos transformados. Aqui ele está tentando dizer que Paulo era um mentiroso. Eu provei para você que ele está falando no futuro, sim. Aí ele vem vender a imundície dele. O que ele quer de vocês é o seu dinheiro, é somente isto. Respondeu Jesus a Moisés: permitiu vocês a carta de Paulo, onde vai entrar as questões mais replicantes, né? Que está a resposta mais específica. Aqui, ó. Respondeu Jesus: Moisés, permitiu vocês divorciassem as mulheres por causa da dureza do vosso coração. Eu vos digo, tará. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre os homens e sua mulher, é melhor não se casar. Aqui, ó. Então não só o apóstolo Paulo que fazia recomendações contra o casamento para certas pessoas. Reparem que em Mateus 19, que ele diz que é a única carta válida de Mateus, certo? Aqui, ó, Mateus 19, os discípulos já falavam que, dadas as circunstâncias, a mesma dita por Paulo, é melhor não se casar. Simplesmente isso. Não é isso? Depois, no versículo 11 ao 12, o próprio Jesus afirma que com essas palavras: então o senhor Afonso do Evangelho de Mateus é uma fraude também. Que o próprio Senhor Jesus afirma as mesmas coisas no versículo 11 e 12 a seguir. Leiam tudo, porque é necessário para que tenha entendimento. O Messias que o Senhor Afonso anuncia não é o Messias do Evangelho de Mateus e de nenhum outro Evangelho do Novo Testamento. Esse aqui eu estou no canal que eu disponibilizei lá no Telegram, e tem lá, tá? Depois vocês vão entrar. Fala, tem o nome desse cidadão aí. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns dos seus eunucos, porque necessitam assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda que fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Tá? Mateus 19. E diz que é só o livro de Mateus que é válido, não é isso? Tá aí, ó, livro de Mateus. O Evangelho de Mateus é o próprio Messias dizendo que algumas pessoas decidiram não se casar por causa do reino dos céus. O Evangelho de Mateus é fraude agora também, senhor Afonso? Né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus, todos amém. O tempo breve de Paulo veio em breve. Jesus está citando o livro de Apocalipse, é uma farsa também. Jesus Cristo é um falso Messias ao Senhor Afonso. João é um falso profeta ao Senhor Afonso. E por aí segue, né? Aqui é a questão do venho em breve, que ele fala que do tempo abreviado, que tenta combater as palavras de Jesus também. Afonso falou que o apóstolo Paulo é um falso profeta por ter dito: tempo é breve,
É o que está escrito aqui. Sim, venho em breve. E a palavra diz, se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Eu acho que não vai demorar muito para o senhor Afonso afirmar que Jesus Cristo também é um falso Messias. Tá? Negou Paulo, agora não vai negar também a Jesus. Negou Jesus, também vai negar Paulo. Nem tem jeito, não tem jeito. Eu acredito, começando com Paulo, para não escandalizar muitos. Depois ele vai chegar à negação de Jesus Cristo dos evangelhos, Mateus, Apocalipse e tudo mais. Será que foi mera coincidência o senhor Afonso ter feito uma série de vídeos em um livro Conspiração do Gênesis 6, em que o autor diz que o Alcorão é o último testamento? Bem interessante isso, né? Deixa eu aumentar aqui também para que eu possa conseguir ler. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam do mundo como se deles não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. O Afonso usa essa passagem para dizer que Paulo é frio sem emoção. Que sofisma, né? Ao ler o capítulo final de Eclesiastes, vai ver que o autor chega à mesma conclusão, que o mundo é uma ilusão, que tudo passa ao mesmo tempo. Isso também já está exatamente Eclesiastes, né? Tudo é idade de vaidade. Sofisma pertence ao Sil Paulo. Segue aqui. Aqui é uma resposta de um questionamento que fizeram a ele no canal dele. Aqui, ó. Quem morre em Cristo, vivo está. E sobre isto que Paulo chama ele de gênio. Olha a resposta que ele dá. Se é isso que Paulo fala, por que ele não escreveu isto? As cartas de Paulo não são do primeiro século e ele escolheu as palavras, portanto a sua ajuda de nada vale. Ele escreveu, e se ele fosse inspirado, ele saberia que muitas coisas que ele escreveu levariam à criação de muitas outras 3.000 seitas, as quais cada uma tem uma justificativa diferente. Contradições de Paulo, obrigado pela mensagem. Ele chama de contradição, não é isso? Vamos ver aqui. Aqui, ó. O grande cisma só veio acontecer há 1000 anos depois de Paulo, com a ruptura da Igreja Católica do Ocidente ao Oriente, por razões políticas, econômicas e principal. 500 anos depois vem outra cisma com a Igreja Católica, Ocidente e Reforma Protestante. Nenhum desses cismas foram causados pelas cartas de Paulo, como o sofista diz, porque ele quer causar um novo cisma. O que é cisma? É a divisão da igreja, né? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele aquele que julga com justiça, né? Aquele que julga com justiça. O senhor Afonso, deixa eu aumentar novamente aqui para poder conseguir ler. O senhor Afonso Ardiloso cita o 1 Pedro, né, 2:3 ao 20, e omite os 3 versículos posteriores, que explica que deu exemplo para submeter as autoridades, aquilo que eu mostrei para vocês, que foi lá no Antigo Testamento, quando o povo exigiu um rei, tá? E Deus falou claramente, vocês vão ter que submeter a ele, seja bom, seja ruim. É o que o Paulo volta a citar. Constituído por Deus, Jesus fala isso, aliás. Foi o próprio Jesus que se submeteu às autoridades humanas, mesmo assim que ele disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não foi isso que Paulo Jesus disse? Ele não submeteu às leis, e ainda que sejam justas? Então é isso. Submeteu às autoridades humanas, mesmo que sendo más, a Bíblia diz que foi um sacrifício agradável a Deus. Os mártires cristãos seguiram à risca o exemplo de Jesus, e sujeito tão maldoso, venenoso, que deliberadamente omite essas partes essenciais, que nos permite entender o contexto de 1 Pedro 2:13 ao 20. É um sofista sonso, né? Voltando aqui. Então deixe-me compartilhar a outra tela aqui, porque na verdade o que esse homem está fazendo é tentar destruir o Velho Testamento, assim como aqueles que seguem a ele e aqueles que participam das mesmas ideias do Novo Testamento, negam também o Antigo Testamento, porque tudo é uma cópia do Antigo Testamento, Novo Testamento, somente alterando aquilo que o próprio Jesus alterou. Porém eu vos falo que, se vós não chamados ao ministério, porque digo, irmão, o tempo que resta é de fato breve. Está em 1 Coríntios 7, né? E sereis enviados para o ministério, mesmo que tenham mulheres, serão como se não tivesse. Porque sois chamados e escolhidos para fazer a obra do Senhor. Não está dizendo que é para abandonar as mulheres. Sim, mas para se aplicar à obra.
somente isto. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos eleitos, o tempo será encurtado. Ou seja, na boca destes homens não há verdade, seguem a Satanás, e aqueles que seguirem os seus ensinamentos também irão para o inferno. Tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero tenha sido claro. Fiquem com Deus, que a paz, comunhão e consolação do Espírito Santo seja convosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.